Fala nação, aqui é Diogo e a renovação já começou. Fala nação, aqui é o Ramon e a renovação é inevitável. Fala nação, aqui quem fala é Wesley Bastos e a renovação é algo natural. Hoje, no resenha de hoje, nós vamos comentar sobre a reformulação do elenco do Mengão, Uhum. tá bom? Perfeito. E aí, será que vai? Será que não vai? Tem que fazer? Não tem que fazer? O elenco de hoje tá bom? Será que não? Tudo isso e logo mais após a vinheta. Chama, neném. Ih, Olha os homens aí, ó. Então é isso, galera. Seguinte, antes da gente começar aqui, eu fiz uma breve pesquisa aqui e eu vou listar aqui por posições todos os jogadores do Flamengo do elenco de 2019, tá? E aí vocês vão ver o quanto esse Vulgo, Flamengo já mudou. vulgo ano mágico. Vulgo ano mágico. o ano mágico. Esse aí, Perfeito, esse aí mesmo. Ó, goleiros, nós tínhamos Diego Alves, Thiago César, Gabriel Batista, Iago Darubi, que devia ser Da base, Corinthians, né, da Pô, base. mas aí tu tá falando todos os goleiros existentes Não, no plantel? não, é só os que jogaram pelo profissional ou estiveram relacionados em Que algum momento, né? Pô, E os três Neneca. principal, amigo. Pô, Neneca. os três Neneca. principal, amigo. Não, pô, mas tá todo mundo lá, pô. Que isso. Primeiro que Que não isso? foi só não foram só três principais. O Thiago jogou, eu lembro, o Gabriel jogou, o César jogou nessa temporada. Não tem só três principais. Mas assim, desses goleiros que eu citei aí, o que está ainda até o presente momento é o Neneca. E tá saindo, né? Tá saindo. E tá saindo. Laterais direito, nós tínhamos Rafinha, Rodinei, Pará e João Lucas. Já foi-se tudo. Zagueiros, Juan. Juan começou a temporada, né? Eu acho que o Juan aposentou No junto com o Carioca. Júlio César no meio, Isso. no Carioca, né? Isso, no meio do campo. Juan, Rodolfo, Rodrigo Caio, Pablo Mari, saudades. Matheus Dantas, Rafael Santos, Tuller e Léo Duarte. Só Rodrigo Caio permanece. Laterais esquerdos, René, Felipe Luiz, Clebinho e Trauco. Trauquinho? Trauquinho, Pô, ele. Gostava do Trauco, Também Gostava, gostava. Tomava gostava. uma bola nas Só- costas que era maravilha, mas mas só gostava dele só no ataque, que na defesa ele era uma mãe. somente Felipe Luiz permanece, né? Volantes, Cuellar, Arão, Pires da Mota, Ronaldo, Hugo Moura e Gerson. O Gerson foi e voltou, né? Meias, Diego Ribas, Vinícius Souza, vulgo Vinição, De Arrascaeta, Renier, PP, Yuri e Everton Ribeiro. Aqui, Arrascaeta e Everton E Ribeiro. Arrascaeta e Everton Ribeiro só permaneceram. Só permaneceram. Atacantes, Vitinho, Bruno Henrique, Lucas Silva, Orlando Berrio, Bill, Gabigol, Lincoln, Bill, Fernando Uribe. Fernando Uribe começou 2019, tá? O samurai chileno. E Vitor Gabriel. Desses todos, quem se manteve foi somente Bruno Henrique e Gabigol. O resto, tudo de base. O Os homem, técnicos, Abel Gabigol, Braga e Jorge Jesus. Gabigol, o homem que não gosta de Big Brother. Esse aí. Então, assim, meus amigos, a gente pode concluir que o Flamengo já teve uma reformulação boa aí, né? De lá Perfeito. pra cá. Então, Pode falar. a renovação, ela acontece no elenco, né? Ok? Que isso fique claro. Poucos jogadores permanecem, né? Nesse elenco de 2023. O que não acontece de 2019 é o futebol, né? Que a torcida ainda tá vivendo, algumas pessoas ainda vivem nesse ano. Mas assim, o elenco ele já teve, né? De 2019 para cá, um elenco de uma faixa etária um pouco acima dos 30, né?
tinha uma galera um pouco acima dos 30. Hoje em dia já é um elenco renovado de peças e é um elenco renovado de faixa etária, né? O Flamengo tem se mostrado, né, a diretoria, o gelo no sangue, vocês conhecem, né, o gelo no sangue, tem se mostrado atuante nesse, aparentemente, né, se tudo que vem sendo falado ocorrer, ele vem sair, não estamos tão focados na Europa, né, jogadores que, entre aspas, não deram certo ou consagrados, e estamos mais voltados aqui para o mercado sul-americano e jogadores mais jovens, né? Que podem dar o retorno técnico que a gente precisa e pode dar também o retorno financeiro, né? Que um cara de 25 anos faz uma temporada absurda pelo Flamengo, não é maluquice pensar que ele pode sair, né? Chegar uma proposta e tudo mais. Então, assim, quem diz que o elenco ainda não se renovou, não tá vendo o elenco, né? De 2019 tem 4 caras, assim, atuantes, né? Porque o Neneca, ele tá meio assim, ó, treina com grupo e tal. O Rodrigo Caio joga lá, mas Rodrigo Caio, infelizmente, meu xerife, joga pouco. Então, assim, é um elenco renovado. A única questão é a problemática que temos com os técnicos e com a paciência, né? Mas isso já foi abordado, pô. Então, essa teoria de que o Flamengo precisava renovar o seu elenco, porque tinha um elenco velho, um elenco já desgastado. Acima de tudo, desgastado com a torcida. Eu pensei que tu fosse usar aquela palavra. Qual palavra? Experimentado. Com a recente má fase, né? Esse foi um dos argumentos aí da galera da internet que argumentou nessa última má fase que o Flamengo teve, que o Flamengo precisaria renovar o elenco. E assim, eu acho que para algumas posições o Flamengo vai precisar sim renovar em questão de idade, mas na média total do elenco do Flamengo, eu acho que o Flamengo entrou, a última rodada do Brasileiro foi contra o Cruzeiro, não foi? Isso. Então, perfeito. Então, o Flamengo entrou em campo com um time de média de idade mais baixa da rodada. Entendeu? É assim, a média de idade do Flamengo hoje é abaixo dos 30 anos, gira ali em torno de 25, 26 anos, se eu não me engano. Eu acho que é uma teoria pertinente, mas é algo que a diretoria já vem fazendo com o decorrer desses anos aí, de 2021 pra cá. O Flamengo vem trazendo jogadores um pouco mais novos. Esse ano... A grande questão para mim, nisso que tu tá falando, tá? Desculpa te cortar, é que não faz aquele atacadão, né? Ah, não. Mas se a gente for botar na ponta do lápis, se for pôr na ponta do lápis, trouxe o Ayrton Lucas, 25 anos. Exato. Ayrton Lucas, 25 anos hoje, né? 25 anos hoje, ele veio mais novo. Isso. Perfeito. João Gomes, 18 anos, né? Que foi revelado, agora joga na Premier League. Se a gente for botar na ponta do lápis, os mais experientes, também que voltou, para não o Gerson chamar que voltou também não é um cara... Isso. 26 anos, Gerson tem. 7, sei lá. Então, assim, se a gente for pôr na ponta do lápis, os mais experientes do elenco são o Davi Luiz, que eu tô dizendo que atuem, né? Que atuem hoje. É o Davi experiente Luiz. Em idade, né? Em idade. Sim, isso que eu tô dizendo. Para não falar, tipo assim, velho, que é um Porque, termo por exemplo, pesado, o Gabigol é um cara experiente e tem 20 e joga. poucos anos. Sim. 27, né? Então, assim, eu tô dizendo da experiência e a idade mesmo. O Davi Luiz, que já tem 35, né? Vidal. Eu não vou citar o Vidal,
e o Everton Ribeiro, que tem O 34 Rodrigo Caio hoje, tem data quanto? O hoje, Rodrigo né? Caio tem Mas quanto? assim, Tem menos. o Rodrigo Caio deve ter uns É, 32. Acho que por aí. Então, assim, eu não vou citar o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz, infelizmente, não vem atuando. Mas, assim, 29 anos, Rodrigo. aí, 29 anos. Pô, o Rodrigo Caio é um É. pecado, né, mano? O Rodrigo Caio, se não é a lesão, tem lenha pra queimar pra ser o melhor Não zagueiro tava no Flamengo, não. do país. Não tava no Flamengo, não. Então, assim, o Felipe Luiz, por que não vem jogando? Mas, assim, em contrapartida, a gente está falando isso, né? Mas aqui, só para gerar um contraponto. A gente tem na lateral direita um moleque de 18 anos, pô, Sim. entendeu? Então, assim, só que, tipo, a diretoria não faz aquela renovação de 5, 6 caras. Traz um, daqui a Isso. pouco traz outro, E traz É outro. porque e fica minha- aparecendo que não tem, né? E a minha questão também é com o método. É com o método com o método da diretoria que insiste em fazer essas contratações com uma temporada em andamento. O Flamengo todo ano é um Sim, Flamengo. perfeito. É um Flamengo antes do segundo semestre e depois do segundo semestre vira outra coisa. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. O próprio time de 19, a gente pode dizer isso. Sim. No meio do ano chegou Rafinha, Felipe Luiz, chegou Pablo Mari, Gerson, essa galera chegou toda no segundo. Pablo Mari. Eu acho que no Porque primeiro, assim, no primeiro semestre de 2019 chegou Gabigol, Arrascaeta e Rodrigo Caio. E Bruno Henrique, eu acho só, né? Isso. Chegou os 4. Isso, perfeito. Isso. Exatamente. Então, assim, e a normalidade desse janela do meio de ano é que o cara leve um pouco de tempo Exato. Se as coisas não acontecerem E olha bem, que a gente nem falou de Cebolinha. se as coisas não acontecerem bem, a temporada é jogada no lixo. A temporada é jogada no lixo. É que o Flamengo já tem um elenco minimamente bem pra poder fazer isso. Mas eu, Ramon, não acho uma estratégia certa. Acho que o Flamengo tem que estar com um elenco fechado no início do ano e fazer contratação pontual no meio, entendeu? Sim. Não, sim, e um detalhe importante sobre essa questão da renovação no meio da temporada, com a temporada já a todo vapor, é o seguinte: caras como o Eric Pulgar, que estão arrebentando hoje, não conseguem se adaptar, alguns casos, né? Não conseguem se adaptar de cara, Exato. ou então tem uma lesão que impede o cara de jogar, e algumas pessoas da torcida já queriam decretar que o cara não servia. Você usou o exemplo perfeito, porque o Eric Pulgar chegou no meio do ano passado, não conseguiu ter uma sequência e a torcida já tava, ó. Vai embora. Se machucou, vai embora, não serve. Se machucou. Não serve, entendeu? Então, o que salvou, um exemplo o Pulgar bom foi a necessidade de por volante. Porque machucou uma galera, e aí ele tava machucado e voltou. E aí quando ele voltou, ele correspondeu. Aí a torcida viu que o cara tinha valor, que o cara era bom, entendeu? E o técnico conhecia ele, né? O técnico, o São Paulo já tinha jogado. Tudo porque, assim, não preferiu esperar, porque se você lembrar, ano passado, o cara que pediu o Pulgar foi o Paulo Souza, no início do ano. O nome do Pulgar é especulado no Flamengo desde o início do ano passado. Desde o início do ano passado. O Paulo Souza foi demitido e eles só foram trazer no meio do ano, já com Dorival. Entendeu? Então, um exemplo bom disso também é o Varela, é o Everton Cebolinha. São caras que chegaram no meio da temporada. O Varela pior, né? Que se machucou e tudo. O Everton Cebolinha, a gente vê nitidamente que ainda tem potencial, mas ainda não está totalmente adaptado. Então, assim, a questão do Flamengo, na minha visão, sobre a reformulação, é a pressa, achar que tira. E esse cara aí, esse De La Cruz, né? O nome dele? De La Cruz. Pode ser que não se adapte assim que for contratado, assim que chega. E só no ano que vem. Tá voltando de lesão, se eu não me engano, né? Tá voltando de lesão. Sim, tá voltando de lesão.
E um cara que, Então é tudo uma que problemática. aconteceu isso também, só que não teve essa falta de paciência toda, porque o Flamengo vivia em outro momento, foi o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro chegou no meio do ano. E ele chegou não jogando muito Sim. bem. Se vocês pararem pra lembrar aí, ele chegou, não jogou muito bem, tava tendo atuações, chegou aí pro banco, e só foi começar a, de fato, ter atuações de alto nível, como a gente está acostumado a ver com ele, na outra temporada. Na outra Ele temporada. começou a jogar muito bem em 18, né? 18, Que por ele, aí. que ele era um dos principais jogadores aí. Já. Junto com o Vinícius Júnior e Paquetá. Ele e o Diego, né? Isso. É. Isso. Eu tenho. Não, assim, o próprio Vitinho também, entendeu? Eu sei que não é um cara amado pela torcida, mas no seu último ano de Flamengo ele foi o líder em assistência da equipe. E foi contratado em 2015. Então, assim, só que não era aquele cara titular absoluto. Ele saiu, foi ano passado, né? E vai- 22, né? Acho que foi. Foi, né? Acho que foi Sei 21, não. lá. Eu tenho uma pergunta capciosa pra vocês. Porque assim, o Lá vem. Flamengo, esse de 2019 pra cá, né? Uhum. Ele tem o seu quadrado mágico. Uhum. Tinha, né? Quadrado mágico que era Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Uhum. Aí entrou o Pedro também, né? Depois. Que foi um dos principais jogadores aí. Vocês acham que dentre esses vocês acham que já precisam de dar um ar fresco para esses outros jogadores? Óbvio. Tu acha que tem que sair algum deles? Óbvio. Alguns Acho deles? que é natural. Acho que é natural. Acho que nenhum jogador Mas tô é falando eterno no hoje, clube. tô falando hoje. Então, começa. Eu acho que Data tá hoje, caminhando. Tá zerado. caminhando. Tá caminhando. Um cara que Acha tá que perdendo quem? cada vez mais espaço é o Everton Ribeiro. Acho que ele vai ser Eu discordo. inevitavelmente substituído aí. Ele tem valor no elenco, mas Não, ele vai. mas eu digo pra. Tá aí, Então, do Flamengo. mas ele vai. Não é Ou pra aposentar. botar ele no banquinho, ele e o Totó aí cantando em dezembro de 81. É para sair. Tá pra sair? Eu acho que não. Pra sair. Ele tem importância, na minha visão, ele tem importância, tem como manter ele no elenco, mas ele vai perder cada vez mais espaço e ele precisa entender isso. As informações que a gente tem é de que ele entende e ele aceita até reduzir o salário para poder continuar no Flamengo. Entendeu? Mas assim, esse quadrado mágico vai naturalmente deixar de existir. Não, hoje já não tá mais, né? Do Entendeu? jeito Vai como era naturalmente antes. Né? deixar de existir. O Então. Everton Ribeiro não consegue mais entregar Você acha que outro. intensidade necessária para poder jogar sem bola. O problema do Everton Ribeiro não é com a bola só. O principal problema do Everton Ribeiro é sem bola, é o jogo sem bola. Ele não consegue entregar mais a intensidade durante os 90 durante os 90 minutos. Ele não consegue mais entregar. Vai, Lele. Mas no primeiro tempo do Fla-Flu, no primeiro jogo do Fla-Flu da Copa do Brasil, era ele. Mas é o que eu tô falando. Durante os 90 minutos, ele não consegue mais entregar. Entendeu? Mas assim, me desculpe. Não sei se é esse o tema, nessa vertente. Mas não se gasta para ter um elenco para justamente ninguém jogar. Ninguém não, né? Desculpa. Ter se peças precisar. Para que os 90 minutos sejam sempre preenchidos por alguém de igual nível ou nível bom. Eu concordo. Mas a questão do Everton Ribeiro é a idade. É a idade. O cara tá com 35 anos, pô. Não, sim. A gente tá falando especificamente do 34, Everton Ribeiro. Não é 34, não? Deixa eu ver aqui. É 34, 35, por aí, entendeu? Então, a minha opinião sobre 34. O quadrado mágico. 34 anos, entendeu? Acho que naturalmente vai perder. E sobre essa questão de renovação, é o clube não dar contratos longos. Como assim? Na Europa, o cara vai pegar o cara.
Na Europa, 30 Entenda, anos, o cara o pega cara contrato que- de um ano. Assinou. Não assinou, vai embora. É isso. Perfeito, É. perfeito. É isso. E sem. Não, o Padrinho. Eu amo o É. Padrinho, né? Tem que deixar isso claro aqui. Eu amo o Padrinho. Mas assim, o Padrinho, Padrinho, com todo respeito, não me entenda mal. Eu sei que você assiste a nossas resenhas racionais. Eu acho que o Padrinho, com a idade que ele tem, renovação automática é coisa de imbecil, pô. Me desculpa. É. Entendeu? É coisa de maluco, pô. Não tem jeito. Esses caras, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, o próprio Davi Luiz, entendeu? Esses caras, esse próprio jogador, eu não, ó, eu tô sendo sincero, tá? Eu não deixaria de renovar com o Rodrigo Caio. Um ano. Uhum. Rodrigo Caio, um aninho, vamos, agora que tu voltou dessa lesão, pá, a gente acredita que você tenha potencial para fazer uma temporada boa. Não jogando 90 minutos. Mas, mano, é 3, 4 competição no ano. Não é possível Tem que ter que espaço pra todo nenhuma mundo. dessas três. Não é possível que nenhuma dessas três competições que virão, o Rodrigo Caio não vai conseguir jogar. Porque, assim, eu tô falando de um cara que se machucou sério, retornou, a gente sabe do comprometimento profissional do Rodrigo Caio. Eu não entendo o Léo Pereira jogar machucado, pô. Tá entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, pô, o cara tá ali, sentiu. Tem o Rodrigo Caio, tem o Pablo, que é butinudo. Os caras têm que entrar, pô. É pra isso que tem um plantel, pô. É a mesma coisa que tu tem um carro, uma Ferrari dentro da tua casa e uma Lamborghini, tu vai sair com a Lamborghini sem o pneu, pô, tendo a Ferrari no carro. Tu vai lá, amanhã eu levo no mecânico e conserto. Mas agora eu vou pegar aqui. Porque, tipo assim, é isso que eu tô falando. Esses caras, o Rodrigo Caio, que tem essa situação de lesão, eu posso falar aqui ou eu sou maluco? O próprio Arrascaeta, tá entendendo? Que se já tem lesão agora, o 28, 29, 29, fez 29. 30, 31, 29. não, tô falando, ele tem 29. Com 30, Vou chegar no 31, 33, o irmão. normal, É. o normal é que isso vire. É igual o Renato Augusto. O Renato Augusto joga 50 minutos no time do Corinthians, parece que é o Pelé jogando para eles, pro contexto deles, entendeu? É um cara que destoa, é um cara que faz o time subir de produção. Então, tipo assim, aí agora, que é o que eu tô falando, ó, um aninho de contrato, na próxima temporada a gente vai analisar mais um aninho de contrato. Sabe por que eu tô falando isso? Eu tava vendo esses dias, o Chelsea passou por uma situação parecida como essa. Drogba, campeão, artilheiro mor do Chelsea, queria um contrato longo. E o Chelsea falou, ó, dentro da sua idade, a gente vai fazer um Exato. contratinho aqui de O uma Real Madrid faz temporada. isso direto. Na próxima temporada, a gente vê como você vai estar de físico, de saúde, e a gente vai mais. Não quero. Não. Tchau. Filho, muito Valeu. obrigado. Você foi excelente, mas tchau. É. Por isso que eu tô falando. Não tem cabimento um jogador de determinada idade ter contrato longo, renovação automática e tudo mais. Não tem, porque o clube fica preso, pô. Então, assim, igual o próprio Everton Ribeiro. Pô, tu com 34 anos, né? Tava pipocando aí informação de Everton Ribeiro no Corinthians. Pô, tu vai deixar o Everton Ribeiro sair pro Corinthians? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter só isso. Eu acho que a diretoria não pode ser apegada a jogador. Palmeiras demonstrou isso. Jogou, deixou embora Felipe Melo, deixou embora William Bigode, deixou embora até jovens problemáticos, tá? O Patrick de Paula, o Gabriel Não, Menino, tá lá sei ainda. lá, não Menino lembro tá o lá nome. ainda. Teve um outro doido, teve o Davidson. Porque, tipo assim, se não, querendo ou não, tu fica preso a jogador, pô. Não pode. Um clube do tamanho do Flamengo não pode ficar preso a jogador. Nenhum. Não é o Zico. Se fosse o Zico, até ia, mas não é o Zico. O Zico o Flamengo vendeu. Ó, um aninho. Perfeito. Então, assim, a diretoria tem que usar o gelo no sangue e fazer as coisas sem medo, meu irmão. Tá velho? Tá vendo que não tá
mas entregando tecnicamente, não vai ter. Não vai ter retorno com o Davi Luiz. Eu acho que essa temporada, Não, eu acho que Não vai ter eu com o acho Felipe que essa Luiz, temporada, vamos listar aqui. Essa temporada pra mim é a última temporada vamos começar. Pra ir embora mesmo, pra ir embora. Aposentar ou ir pro outro time. Perfeito. Aposentar Felipe ou ir pro Luiz. time. Felipe Luiz, Davi Luiz, Davi Luiz. Vidal. Vidal. Eu acho que esses são os três principais. Acho que sim também. Acho que são os três principais. Dessa galera mais velha, eu acredito que sobre apenas o Everton Ribeiro. Eu acho que a gente vai ter aí no máximo um jogador com 30, talvez o Pablo tenha 30 anos, 31. E o Pablo também já tem especulação dele sair também, né? Mas não é por causa disso, né? Mas Não é por causa que o disso, é Pablo, porque ele não tá jogando, não ele quer jogar. não entregou tecnicamente o que a gente se esperava dele. E até porque, pelo momento que o Flamengo vive, o estilo de jogo, o Pablo se mostrou um zagueiro que não tem característica para poder jogar ali nessa. É um excelente zagueiro. Mas para a característica que o Flamengo exige de jogo, ele não consegue entregar. Ele não consegue entregar. Então, eu acho que esses três que eu citei, eu acho que são os caras que vão, embora mesmo. O Felipe Luiz vai se aposentar inevitavelmente. Ele já disse que Por todas as honras, claro, mas... Ele já disse que não joga por clube nenhum, a não ser o Flamengo aqui no Brasil. Assim, acho que são poucos os jogadores que a gente deve confiar numa palavra assim. Mas eu acho que dá pra confiar no Felipe Luiz. O Vidal e o Davi Luiz. Acho difícil o Davi Luiz permanecer no país. Eu acho que ele vai para um mercado europeu. Mesmo que de platina, mesmo que de prateleira B, C. Prateleira. Acho que ele vai pra lá. Entendeu? E tava rolando um papo aí que ele ia pra Grécia, né? Então, Eu vi uma parada dessa também. Eu vi dizer que parece que Bruno Henrique também, não sei. o Bruno Henrique também é um caso a se ver, porque não é nem idade. Apesar dele também ter 30 e poucos, 31, 32, eu acho. É gravidade da lesão, né, mano? A galera tá sentindo. E o Bruno Henrique é estilo de jogo 32. dele. Então, a galera tá sentindo que a diretoria, o departamento médico tá sentindo que ele que é mais aqui, mais a cabeça do que. Porque ele tá clinicamente bem e apto pra jogar. Só que falta essa confiança, falta voltar. E às vezes, mudando de clube, o cara retorna esse. Mas o Bruno Henrique eu daria uma chance ainda. Dá uma chance e eu emprestava eu ele. Pô, empresta o cara, pô. Vai jogar uma temporada na Turquia, pô. Não vai não? Pra um Fenerbahçe? Pra um Panathinaiko? Pô, mané, mas emprestar o maluco de 32 não é comum, Não, né? Não é mesmo não. Não é mesmo não. Ligado? Só se ele fosse o Cristiano Ronaldo. Então é isso, meus amigos. Então já sabe o que fazer, não é? Por gentileza, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta aí o que você Essa acha. força O que aí. você acha da renovação do Mengão? Tem uma galera chegando nova aí, hein? Tem uma galera chegando nova do Mengão aí, né? Fiquem ligados, tá? Então é aquilo. Um beijo e um queijo a todos. Valeu? Até a próxima. Valeu!